Você fez uma tatuagem que você tá super orgulhoso, tá doido pra usar ela pra se divulgar, pra botar no seu portfólio, e aí você, de repente, deu mole na hora de tirar a foto e não consegue mostrar quão foda ficou essa tatuagem. E agora? O cliente foi embora, você não sabe se ele vai voltar? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de dicas e truques aqui no canal Raon Tatu, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas aqui para você tirar fotos melhores para o seu portfólio, para você garantir que as fotos que você tira sempre estejam boas. É importante saber que você não precisa de uma câmera foda pra caralho, muitos equipamentos e muitas tecnologias envolvidas, é lógico que isso vai te ajudar, mas aqui é uma questão muito mais de entender os fatores envolvidos e saber jogar com o que você tem ali para extrair o melhor resultado possível, independente, né, da câmera. Lógico que, né, você tem que ter uma câmera que minimamente tem uma resolução boa para pegar todos os detalhes, nitidez e tudo mais, mas um celular mediano aí, com uma câmera regular hoje em dia no mercado já tem qualidade o suficiente se você souber montar aí o seu setup para fazer uma fotografia num ângulo legal, com uma luz boa e tudo mais. É muito importante você aprender um pouquinho sobre fotografia e se acostumar com alguns macetes aqui para ter sempre uma foto linda do seu trabalho que represente, né, toda a técnica, todo o esforço que você colocou, beleza? Então vou falar sobre isso. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. O fundamental do fundamental para pensar em questão de fotografia fotografia é luz. Então você tem que entender minimamente como que a luz se comporta e você tem que saber projetar uma luz que vai te garantir uma boa imagem, que vai te garantir uma boa fotografia. Então eu não vou me aprofundar tecnicamente pra caralho aqui, mas eu vou dar uns conceitos gerais que eu acho que vai ficar simples de entender. A luz, ela tem uma temperatura, isso é fácil de ver. A gente está acostumado a falar no dia a dia que existe luz branca, tem aquela luz amarelada, né, luz quente. Isso já te mostra um pouco dessa variação do espectro de temperatura da luz e ela influencia em tudo que ela está incidindo, né, para deixar uma imagem ou um pouco mais neutra, né, ou um pouco mais quente. Então é muito óbvio essa relação, muito fácil de você observar, né, naquelas lâmpadas mais antigas ou numa luz que é feita, mesmo que seja de LED, para ter uma temperatura mais quente, você vê aquela luz amarelada, alaranjada e tudo que está ali altera um pouco as cores, né, para ficar com essa espécie de filtro natural aí da iluminação. E para fotografar uma peça de portfólio, é importante que você tenha uma luz mais neutra. Já parte desse ponto que é recomendado você sempre usar uma luz branca, uma luz fria, e além, né, da temperatura, além dela ser branca, para que você garanta uma neutralidade das cores, ou seja, que as cores vão ser mais fiéis ao que você está vendo, e você conseguir passar isso para foto e para o digital depois e tudo mais. Além dessa questão da temperatura, que ela deve ser, né, neutra, deve ser branca, é importante que a iluminação ela seja uniforme, ou seja, que a luz ela esteja incidindo de uma forma mais ou menos igual sobre toda a área principal, ali, toda a área do corpo, ou onde está aquela tatuagem. Então, dependendo da disposição e do tipo da fonte dessa luz, né, isso vai influenciar pra caramba. Ou seja, se você tem uma luminária só com uma lâmpada ali, e geralmente tem aquele bocal assim, que tem tipo um abajur, né, que a lâmpada fica ali dentro. Uma luminária, ela joga uma luz muito direta. Primeiro porque não existe nenhum filtro sobre essa lâmpada, né, nenhum filtro na frente dessa lâmpada. E segundo porque ela tá nesse formato aí de abajur que projeta a luz toda numa direção. Se você bota uma luminária como essa muito perto da tatuagem, ela vai impactar em 2 problemas. O primeiro deles é que não existe uma luz vindo de todos os ângulos, né? Ele vai vir de um ponto muito fechado, apontado ali para aquela área do corpo, e aí isso atrapalha que a luz seja difundida, que ela se espalhe, que ela fique, né, difusa, que nem eu falei, atingindo a maior parte da área de modo por igual. Então ela vai ser mais intensa, mais concentrada num ponto, e você vai precisar chegar mais perto para apontar. E aí resulta num segundo problema, é você gerar reflexo na pele. Numa tatuagem cicatrizada, isso é menos relevante, porque a pele ela tem a característica de absorver a luz, ela é
ela não é tão reflexiva, a não ser em áreas, né, sei lá, de osso, que é muito escado, tipo, e principalmente quando você tá suado, né, a gente tá acostumado a ver isso, tipo, sei lá, na testa, no rosto, para isso que existe maquiagem e tudo mais, na hora de tirar foto. Mas de modo geral, se for fotografar assim um braço, ela já não vai refletir tanto. Só que quando você terminou de tatuar, quando a tatuagem tá fresca, ela tá ali agredida, machucada, e ela tá com aquela, né, meio que uma umidade, fica um molhadinho ali da ferida, da vaselina, do sabão, fica aquele brilhinho. Por causa disso, é muito comum quando você aponta uma luz direta sobre a tatuagem gerar um reflexo daquela luz. E aí, se você for fotografar com esse efeito acontecendo, você vai perder informação. Você vai, em vez de ver o traço, a cor, a sombra bonitinha ali, como você vai ver um brilho branco refletindo a luz que está apontada ali. Sempre presta atenção. Às vezes a gente está com a cabeça ocupada, apontando, vendo como você vai apontar o celular, o melhor ângulo, prestando atenção em outras coisas, e você esquece de observar se está gerando um reflexo. Presta sempre atenção nisso. Só de você achar um ângulo com a sua fonte de luz e a sua câmera que não esteja refletindo de volta, né? Pensa que é sempre como se fosse um espelho ali, né? Ela vai bater, a luz vai direto, vai bater na tatuagem e vai ser refletida, né, na direção da sua câmera, né? Como se fosse ali um ângulo no espelho. Então você tem que meio que dar uma fugida desse ângulo para achar um ponto cego ali que não gere reflexo. Isso é uma atenção básica que se você já tem, já evita muitos problemas. Eu acho mais interessante sempre, né, fazer a 90 graus, ou seja, não deixar o celular muito inclinado em relação à imagem que você quer mostrar. E de modo geral, assim, você pode centralizar, deixar, né, a imagem no centro e tal, a não ser que você queira fazer um enquadramento diferenciado, mas vamos partir do básico. Uma coisa que você tem que ter atenção é a distância, né? Não muito longe para você não conseguir ver todos os detalhes daquela imagem, para ela ficar muito distante, mas também não muito perto. É muito comum quem não está atento ao enquadramento, fotografia e tudo mais, tirar a foto muito de perto e aí você não tem respiro, você não tem uma margem tanto de pele, né, que vai mostrar um pouco daquela região, do espaço onde a sua tatuagem está inserida, porque é importante, né, você pensar, mostrar também não só a peça, a técnica em si, mas como que você pensou o encaixe na anatomia, como que funciona essa questão da harmonização com o corpo. Então é interessante mostrar um pouco da área em volta, né, ter esse respiro para ela também não ficar muito colada, muito estourada, e mostrar um pouco mais do fundo, né, conseguir criar aquele enquadramento ali que vai ser bem equilibrado. Então, cuidado para não ser muito de longe, mas também cuidado para não ser muito de perto. Acha um ponto médio aí que você consegue passar bem. E atenção à escala. Então, lógico, trabalhos muito pequenos, quanto mais perto você chega, mais você estoura os detalhes na cara da pessoa, às vezes mais do que é preciso ser visto. Então vamos pensar assim, né? Se você pega um trabalho desse tamaninho, você olha na pele da pessoa, você a olho nu, você vai ver ele pequenininho. Você não vai ver ele grandão aqui. Se você pega uma foto, bota na tela de um computador, de um trabalho pequenininho, que você fotografou tão de perto que ela fica enorme, você está mostrando mais do que você precisa. E aí você vai estar denunciando as imperfeições e tudo mais. Então eu tento dar uma noção de perspectiva entre os meus trabalhos, uma noção de escala entre eles, de modo que um trabalho pequenininho eu vou mostrar mais do braço para a pessoa entender que aquele era um trabalho pequeno em relação à anatomia do corpo. E um trabalho grande eu vou mostrar um pouco mais de perto, primeiro porque eu quero que dê para ver todos os detalhes e segundo porque eu vou dar uma noção de que ele tem uma escala maior do que aquele outro trabalho pequenininho que eu fotografei. Beleza? Então também tem essa preocupação aí com enquadramento, com escala, até mesmo de proporção entre os trabalhos e as fotos, hein, né, de modo geral. Mas como eu falei, né, a fonte de luz pode melhorar ainda mais a sua situação. Então pensa que mesmo que seja uma luminária, se você botar algum tipo de filtro ali na frente, por exemplo, um papel meio translúcido, mas que já deu uma filtrada nessa luz, talvez um vegetal, talvez um ofício, dependendo da intensidade da sua lâmpada, já pode ajudar a fazer com que essa luz ela seja espalhada, né, em vez de ficar centralizada ali, focada. Existe, né, se você quiser pensar num equipamento um pouco mais profissional para isso, existem softbox, por exemplo, né, que são nada mais do que um suportezinho, como se fosse uma luminária, um tripézinho onde você bota a lâmpada, e uma caixa que vai ter tipo uma tela branca que difunde a luz ali, ela vai fazer essa luz espalhar de forma mais uniforme e menos agressiva para justamente reduzir os reflexos, fazer com que a luz alcance toda a área mais por igual.
Então, dei uma pesquisada, existem softbox que não são muito caros, existem uns portáteis, você pode de repente montar um setupzinho fixo para você terminar de tatuar, pular ali do lado da maca e vai para onde você já tem a área reservada para você fotografar. Essa é uma dica legal, porque você vai ter sempre um controle sobre a mesma fonte de luz que você já programou, já testou e sabe que ela fica bacana para foto, e você também vai ter sempre o mesmo fundo e tudo mais. E aí, falando sobre isso, a gente entra numa questão importante que é a padronização. É importante você criar uma identidade, você manter uma consistência entre as fotos do seu portfólio, justamente para você começar a passar uma cara mais profissional, né, e ter uma apresentação mais amigável, mais agradável, mais atrativa para quem está vendo. Então, essa dica de você, de repente, usar sempre, né, o mesmo canto, o mesmo espaço que você já testou ali a luz, que você já tem um fundo próprio para aquilo, que vai ser sempre parecido e tudo mais, isso vai garantir uma identidade no seu trabalho e vai garantir também um padrão de qualidade, né? Se você já montou um setup ali para isso, você vai garantir que essas fotos vão sempre sair, né, dentro daquele padrão, com a qualidade que você já sabe que conseguiu alcançar. E aí, sobre fundo, eu sempre acho que é mais interessante você usar um fundo neutro. Aí vai muito do estilo. Tem tatuador que gosta de usar uma parede branca, tem tatuador que gosta de usar paredes texturizadas, por exemplo. Essa parede que está aqui atrás de mim, por exemplo, é uma boa, assim. Ela é neutra, tem um tom médio, né, que não vai nem escurecer muito a ambiência, nem brilhar demais, né? Você tem esses dois extremos aí, tem tatuadores que gostam de fundo escuro, paredes pretas e tudo mais. Então aqui tem um fundo cinza. E ela tem uma certa texturinha, né? Ela não fica totalmente uniforme. É cimento, o que é, Kazuy? Cimento queimado. É cimento queimado, né? Então ela, por exemplo, seria um bom fundo. E ela também tem, por ser mais fosca, por ser mais, né, opaca, ela não reflete, não é brilhosa, não reflete a luz. Ela absorve mais. Então, observar isso, você ter um fundo que seja neutro. Por que eu acho interessante ser neutro? Porque não vai competir com o primeiro plano, competir com o protagonista da foto, que é a tatuagem. Ou seja, não vai ter muita informação para chamar a atenção do seu olho para o fundo, porque na verdade você quer o quê? Você quer que o fundo só esteja ali completando aquela imagem, harmonizando tudo, gerando um padrão e tudo mais, mas você quer que, né, o que chame mais atenção seja o seu trabalho. Por isso que eu acho interessante o fundo ser mais neutro. Apesar de que tem uma galera que recorta a tatuagem e bota uns fundos, né, no computador, de imagens relacionadas com o tema, umas paradas mais psicodélicas. Isso é uma questão de estilo, né? Se você conseguiu encontrar um padrão, uma identidade que represente o seu trabalho e faz uma boa apresentação, faz uma boa foto, então, no fim das contas, você já está no caminho certo aí. E aí, sobre essa questão, né, que eu falei até mesmo de botar fundo no digital, recortar, vocês sabem, eu mesmo, na minha apresentação, eu opto por recortar as minhas fotos, né? Eu sempre tomo cuidado com a questão da luz, tudo isso que eu falei, e hoje em dia eu opto por recortar porque eu não tinha no meu estúdio antigo um espaço que eu conseguia usar para tirar com fundo neutro, que fosse fácil, fosse acessível. O estúdio não tinha uma parede lisa, neutra, que não ficasse na frente de nada que eu pudesse usar. Então eu comecei, por isso, a optar por recortar, dá mais trabalho, mas eu criei um sistema para isso, tenho editores que trabalham junto comigo, que me ajudam. Então eu recorto e troco por um fundo padrão, um fundo com uma textura de madeira, mas bem preto, bem escuro assim. E eu adotei como identidade. Vocês veem aqui isso no canal, vocês veem nas fotos, nos vídeos e tudo mais. E aí, ao fazer isso, né, e mesmo que você não recorte, mas quando você fotografa lá e você passa com o computador, é muito comum, né, a gente pensar na edição para ela ir para a sua peça de portfólio. E aqui essa é uma questão polêmica e é uma questão que é importante falar, que é, né, a diferença entre você editar e você ajustar. Existem alguns tatuadores que geram mais essas polêmicas em volta. Você olha o trabalho e fala, pô, mas isso aqui parece super editado. Sei lá, ele puxou muito as cores, ele distorceu, ele suavizou demais e não sei o quê. E a questão aqui não é condenar a edição, porque como eu disse, eu mesmo faço e eu acho que é muito mais você entender como usar ela de uma maneira, né, que não seja desonesta e sim que seja intencional para você, na verdade, passar o que você quer mostrar, o que seria o seu trabalho. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa é você distorcer a realidade, é você alterar, editar ali as cores, a forma, enfim, corrigir erros que você vê depois na foto, mas que na tatuagem tá ali, que você, né, tipo, ao alterar isso, você tá mudando a realidade do seu trabalho. Isso não é legal de fazer, porque você tá meio que mentindo, né, criando um artifício ali para fazer que seu trabalho pareça melhor do que ele é,
Mas a outra questão é, quando você tira a foto, até mesmo por todas essas questões de iluminação, de enquadramento e tudo mais que eu falei, às vezes você precisa melhorar alguma coisa para ficar, na verdade, mais parecido com o que estava a olho nu. Às vezes a foto não consegue capturar direito as cores, a câmera ou a luz deu alguma alterada, a cor não ficou tão boa. Às vezes é muito comum ficar mais claro, mais esbranquiçado, né? Perder um pouco de contraste por causa da iluminação ou por causa do sensor da câmera, varia de acordo com o tipo de câmera. Então, na verdade, faz sentido você ajustar alguma coisa assim, e aí é uma edição, mas é uma edição para ficar mais parecido com o que estava ali a olho nu, com o que seria uma pessoa chegar de perto numa luz boa e observar aquele trabalho. Você quer que a pessoa veja o que aquele trabalho é e não enganar, né, para que ele seja mais do que ele é. E isso é muito comum, assim, para quem está começando e vai passando, né, por esse processo de se acostumar a editar, aprender e tal, de perder um pouco a mão. Eu mesmo, quando comecei, e se for comparar com hoje em dia, eu puxava muito mais contraste. Eu estava acostumado, né, vinha do mercado de design, em querer a peça final mais impactante possível. Então eu dava essa exagerada e com o tempo eu fui amadurecendo e também fui controlando um pouco essa ânsia e aprendendo mais a desenvolver o meu olhar para, tipo, primeiro não precisar, né, usar esse artifício. Quando eu tiro a foto, já tirar uma foto boa o suficiente para não ter que alterar demais, mesmo que seja para tentar regular alguma coisa. Se você altera muito, você fica com uma cara, né, de modificada, não fica tão natural. Então o ideal já é tirar uma foto que cada vez você precise de menos ajustes, que seja o mais próximo do que você realmente está vendo ali a olho nu. E se for ajustar, controlar a mão para não passar do ponto, para não, tipo, aumentar o contraste de forma que o preto fique mais intenso do que realmente é possível você olhando na pele, né? Porque no digital a gente consegue exagerar pra caralho, ou que as cores não fiquem tão vibrantes mais do que realmente você vê as cores na pele. Cada vez mais hoje em dia, por aperfeiçoar a maneira como eu tô tirando a foto e por ter essa preocupação, eu tenho ajustado cada vez menos. É só um toquezinho ali ou aqui para corrigir alguma falha de cor que pode ter passado na foto, alguma coisa que não representou bem. Mas é bacana de observar isso. Eu recebo da Letícia, que edita minhas fotos, né, toda vez para dar uma revisada, os pacotes assim, e aí eu vou lá ver, e aí tipo, cada vez menos né, os filtros estão aplicados, com menos intensidade. A diferença da foto original crua para a foto final é muito pouquinho, então é bacana ter essa consciência, beleza? Acho importante gerar essa reflexão. E, bom, era isso que eu tinha para falar sobre dicas para tirar uma boa foto. Eu espero que tenha sido útil, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, deixa aquele like aí pro vídeo alcançar mais gente, pra gente crescer. Se você tá chegando agora e não conhece o canal, se inscreve aqui, vai ter sempre vídeos, são 5 vídeos por semana, então coisa pra caramba. E é isso, muito obrigado pela audiência, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste.